Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema da nossa live será como identificar falácias e melhorar as suas chances de ser eleito vereador por meio da melhoria da sua capacidade de argumentação. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Hoje nós vamos conversar com o Tiago Machado. Tiago, eu vou te mandar o convite aí, só um instante, porque o Instagram mudou o formato. E agora eu vou ter que aprender. Acho que agora tá feito. Flávia, Reginaldo. Thiago, só aceitar agora o convite, tá? Pronto, que beleza, deu certo. Ó, vamos aguardar. Você está ouvindo bem a minha voz aí, Thiago? Boa noite, Caio. Sim, Sim? som tá. Sim, som está perfeito. Tudo bem para você aí? Tudo. Apresenta sua noiva também. Qual que é o nome dela? Boa noite, Caio. Meu nome é Maísa. Ei, Maísa, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus e com você. Tudo bem também. Muito obrigado a vocês dois por terem aceito o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é muito importante, mas antes de falar sobre o tema, vou explicar para vocês o propósito desse canal e dessa iniciativa. Basicamente, a gente pretende disponibilizar conteúdo para ajudar pessoas bem intencionadas a conseguirem ser eleitas ou pelo menos aumentarem as possibilidades de serem eleitas em 2024. Eu acredito que é importante o cidadão participar da política e, infelizmente, falta informação, falta orientação para muitos bem intencionados. Então, esse é o nosso propósito. E uma questão que eu vejo no dia a dia é que, por desconhecerem essas famosas falácias, muitos acabam perdendo a chance de fazer alguma mudança, porque às vezes encontram como obstáculo um argumento falacioso e eles decidem não enfrentar esse argumento. Então, eu até fiz um começo de live sobre esse assunto e o Thiago estava acompanhando, e ele se disponibilizou a conversar comigo e com quem mais está nos assistindo sobre esse tema. E eu agradeço a você também por estar participando conosco. Mas e aí, Thiago, apresentem-se melhor, além do próprio nome, quem são vocês? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, né, ao Caio Campos, que é uma pessoa aí tão querida na cidade de Igarapé e que tem feito um trabalho muito bonito de valorizar as pessoas que querem se tornarem vereadores em 2024. Eu quero saudar, né, os meus amigos aqui da cidade de Ibirité e região, Betim, que estão entrando aí na live, que nos ajudou durante o dia a divulgar a live para que pudéssemos participar nessa noite. Dizer que vai ser muito boa, porque eu tenho acompanhado as lives do Caio desde quando o regional, que foi o candidato em Igarapé com uma votação enorme, e por um deslize aí em questão partidária, ele não conseguiu se eleger, mas desde então eu tenho acompanhado essas lives, e como eu tenho uma graduação em filosofia pela PUC Minas, e tenho esse embasamento na área de lógica, hermenêutica, que são matérias também vistas no direito, e por isso a Maísa, minha noiva, está aqui, ela que tem graduação em Direito, também pela PUC Minas. Então, nós viemos hoje ajudar nessa questão argumentativa. Então, eu vou deixar ela se apresentar também para a gente dar sequência aí com o cara. Ei, Boa Maísa, noite para boa todo mundo que noite. está acompanhando. Boa noite. É como o Thiago falou, né? Estou aqui acompanhando, ele me fez o convite também para estar participando. E é uma alegria muito, muito grande, assim, poder falar desse tema, né? Porque é algo que não só as pessoas que têm interesse de se candidatar para algum cargo político, mas a gente, enquanto cidadãos, né? Pessoas que querem conhecer um pouco mais, participar. Acho muito interessante a gente conversar, discutir sobre essas questões de falácia, de argumentos,
para a gente saber também, às vezes, se posicionar, né, diante de alguma situação, assim. Então, espero que possa contribuir, né, com a nossa conversa. Então, pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo interesse. E, Thiago, fazemos todos os votos para que você alcance seus objetivos também na próxima eleição na cidade de Birité. Boa sorte, viu? Você está trilhando um caminho muito bom e boa sorte, mas parabéns por apoiar o seu noivo nesses desafios. E vamos lá, afinal, vamos separar aqui o seguinte, o conceito, o que são as falácias e depois a segunda parte vão ser exemplos. Não vamos deixar de falar da famosa ad hominem, os argumentos de autoridade, né? Mas são muitos. Então, hoje a palavra está com vocês. Eu vou ficar caladinho aqui e qualquer coisa a gente vai puxando um tema ou outro. Vamos lá, gente. Qual que é afinal de contas, o que são as falácias? Olha, do ponto de vista filosófico, a falácia, ela se trata de uma argumentação que vai nos trazer uma falsa verdade. Ou seja, ela vai atribuir um argumento falso, dando uma ideia que ele é verdade, que ele é um fato verídico. Existem diversas formas de nós encontrarmos tanto as falácias formais quanto as informais. E a melhor forma da gente entender o que é falácia é começar a questionar todo tipo de argumento. Porque nem sempre a ideia de alguém vai te trazer a verdade do que ela diz. Então, vindo desse pressuposto político, onde diversas pessoas decidem de fato em quem votar ou em qual proposta escolher pelos melhores argumentos ou a forma que a pessoa tem a capacidade de convencimento, estudar sobre as falácias ou estudar sobre os argumentos requer que você investigue cada um deles. Ou seja, na época da filosofia, Aristóteles, ele tinha, dentre eles, vários seguidores que eles se declaravam como sofistas, e todos eles apresentavam argumentos de maneira persuasiva. Nenhum desses argumentos trazia uma verdade de fato. Né? E até conversando com a Maísa antes da live, a gente conversava sobre alguns termos que são utilizados até hoje, que a gente aprende, mas são termos que ao investigar eles não são verdade propriamente dita. Então, eu acho que basicamente, Caio, aproveitar também a sua linha de professor para ir nos ajudando a criar um caminho. Eu acho que a primeira coisa que deve ser reforçada é investigar todo tipo de argumento. E a partir daí, criar mecanismos de contrapor aquilo que nos dizem. Como você disse da falácia, né, a falácia ad hominem, que seria a falácia circunstancial, eu acho que a gente poderia começar por ela, que é algo assim que nos traz um exemplo de ponto de vista. Né? Então, um exemplo que existe, né, sobre essa falácia seria: fumar não causa nenhum tipo de mal. Né? Então, assim, não quer dizer que o fato da pessoa falar que fumar não causa nenhum tipo de mal, você pode fumar. Né? E é coisa que a gente sempre vai escutar. Então, para a gente poder identificar essas falácias, a gente sempre tem que perguntar se aquilo que está sendo dito realmente há uma verdade naquilo, não só uma prova, mas se aquilo não tem algum argumento que contrapõe. Eu
eu lembro que na live que o Caio tinha feito pela manhã, a gente falava de ad hominem, falávamos também, até daquela falácia que você tinha dito, Uhum. que é a falácia da Argumento de hipocrisia, autoridade. Ah, da hipocrisia, sim. É. que no latim significa você também, né? Tu coque, tu coque. Aí qual que seria o termo que você tinha buscado? Não, eu até comentei com o Thiago que eu não me recordo agora qual é a aplicação exata no direito, mas eu sei que essa expressão ela se aplica também. Mas um sentido assim muito comum que a gente já ouviu falar é a expressão até tu, Brutus, né? Aquela expressão que o tu toca, ele significa exatamente isso, assim, até tu. Então, me chamou muita atenção essa falácia da hipocrisia, porque muitas vezes você vai tentar, assim, na minha interpretação, vai tentar, às vezes, um argumento ou um ponto de vista, tentando, assim, desmoralizar a pessoa pelo fato dela não fazer aquilo, né? Por isso essa questão da hipocrisia. Ah, você está sendo hipócrita, você está falando isso, mas na prática você não faz isso. Mas não é porque a pessoa não faz aquilo na prática, né? Ela não fala aquilo, faça o que eu falo, né? Mas não faça o que eu faço. Então, ou seja, não é porque a pessoa não tem uma postura correta que aquilo que ela está falando também não é correto. Eu acho que no nosso dia a dia a gente tem visto muito isso, né? Assim, pessoas que às vezes trazem um argumento, que tem forma, às vezes, um conceito até bem estruturado, baseado em estudos, mas que por um deslize na sua vida é jogado por terra abaixo, assim, é totalmente desmoralizado. Essa falácia ad hominem, ela tem 3 tipos. Né? Um primeiro tipo seria o do ataque à pessoa. Então, ao invés da pessoa atacar o argumento, a afirmação vai começar a atacar quem está dizendo aquilo. Né? Tirar o crédito de alguém que diz algo que pode ser verdade. Vamos dar exemplo, Thiago? Hoje em dia, por exemplo, a questão da Rede Globo, né? Tem muita gente que fala assim, mas você viu isso na Rede Globo. Peraí, mas e se for verdade o que foi falado? Embora a Rede Globo não seja um indivíduo, né? Talvez na origem do termo, mas eu acho que a gente tem visto muito isso. Ah, você viu no Jornal Nacional? Foi o William Bonner que falou isso. E não é pelo fato de quem falou que uma coisa é certa ou uma coisa é errada. Isso muito acontece com presidentes. Ah, foi o Bolsonaro que falou. Então está 100% certo ou está 100% errado? Eu acho que é importante a gente ficar atento a esse tipo de argumentação. Desculpa, continua com seu raciocínio. Tem mais 2 tipos, né? São esses 3 tipos, não, que é o ataque à pessoa, o ataque à circunstância e o ataque à hipocrisia, que nós já esclarecemos. Essa é a ad hominem. Agora, tem uma que é bem usada também no meio político, que é o apelo à autoridade. Né? Então, assim, quando você percebe que o seu discurso não está sendo vantajoso, então você usa de alguém famoso, né, para que o seu discurso seja levado a sério. Por exemplo, vamos tentar dar um exemplo como você estava fazendo da última vez, né? Sem especificar alguém, de Igarapé. Vamos falar lá de Botsuana, de longe, para ninguém achar que a gente está dando indiretas. Eu estava assistindo um filme, domingo, passou até na Record, chama Ao Ataque. E nesse filme dizia que se os mísseis fossem disparados de uma maneira inconsequente, haveria, pelo presidente dos Estados Unidos, haveria um ataque global dos outros países que iriam responder. Então, usa a autoridade do presidente dos Estados Unidos para dizer que vai haver uma guerra mundial. Então, isso é um apelo à autoridade. Existem outros exemplos também de pessoas utilizar um grande político que a formação dele
por exemplo, de formação de letras, e pegar um exemplo sobre saúde, sobre economia, e falar que aquele grande político disse que se fizer tal atribuição na saúde ou na economia vai dar certo, sendo que a pessoa não tem formação para isso. Então é o apelo Olha só, à eu autoridade. lembrei do azitromicina, não sei. Aqui, o Genivaldo deu um exemplo muito bom já de homem aí também. Obrigado pela participação, viu, Genivaldo? Mas você tem razão, viu, Thiago? Esse exemplo que você deu, inclusive, é importante a gente falar. Tem pessoas que estão desenvolvendo doenças seríssimas no fígado porque estão tomando remédios para combater vermes, por exemplo, a azitromicina, estão tomando todo dia, e aí já está tendo risco de ter que fazer um transplante de fígado, porque alguém que tem uma certa autoridade política andou dando palpite na área de medicina, sendo que essa pessoa não tem conhecimento. Esse é um argumento de autoridade. Parabéns, muito bom seu exemplo. Não foi você que falou do presidente, tá? Fui eu, se alguém quiser aborrecer. Quero dizer, né, eu quero só fazer um comentário, eu não sei se ele está aqui ainda, né, o Douglas, né, nosso amigo lá da Prefeitura de Igarapé, disse nos comentários no início, eu li, viu, Douglas? Não sei se você está na live ainda, mas existe também uma falácia, deixa eu até pegar aqui, gente, eu lembro, quando eu formei em 2011, nós tínhamos separado 47 falácias das mais importantes. E olha que se você pesquisar no Google, ou livros, ou sites, você vai encontrar no máximo 30. Mas tem cerca de 47 que a gente está sempre usando. Thiago, enquanto você pesquisa, depois você pode, se você ainda se lembrar, porque eu também formei na mesma época sua, e a questão do conceito de diferenciar as falácias formais das não formais. Onde que está a diferença entre elas? E agradecer ao vereador Hamilton pela presença, viu? E o Reginaldo também. O Reginaldo está aí desde o início, né? O Reginaldo, o Félix lá da fiscalização, estavam aqui aguardando a sua chegada, né? Com a chuva, né? Atrasou um pouco a live. Um abraço para o Hamilton aí, que faz um trabalho muito bacana em Igarapé. De cabeça, aqui, falando, a questão das não formais é o sofismo. Né? Resumidamente, é o sofismo. É quando o argumento ele é falso. Ele é totalmente falso. E a pessoa ela consegue atribuir uma verdade para ludibriar. Quando é formal, é aquela explicação que você deu semana passada, do princípio da lógica. Né? Do homem é mortal, Caio é mortal, logo Caio é homem. Já é um princípio formal, né? Já é uma falácia do aspecto formal. O informal ou não formal é porque não tem lógica nenhuma. Nem na primeira premissa, nem na segunda, nem na conclusão, mas nos dão ideia de ludibriar. O que a filosofia mostra? Que a juventude da época de Aristóteles, Sócrates, eles amavam esses argumentos, porque eles queriam que a sua verdade fosse a verdade de todos. E nós continuamos ouvindo isso. Eu posso até olhar aqui com a Maísa, com a ajuda do Caio, nós estamos vivenciando um tempo onde a gente quer respostas para tudo. Só que tem coisas que, infelizmente, ainda não há respostas. Precisam ser investigadas. A gente conversava aqui antes, por exemplo, que pode ser usado como falácia, tanto formal quanto informal, a questão da lei da maioridade. Tem pessoas que defendem de diminuir a idade dessa lei. Porém, os argumentos que são dados para diminuir, por exemplo, reduzir de 18 para 16, né, se eu estiver errado, vocês me corrigem, que é da área de vocês. Porém, não existem argumentos fortes que convençam
as autoridades aqui no Brasil a diminuir essa maioridade penal. Né? A gente tem um Código Penal que ele é muito respeitado. Né? Eu lembro de 2014, quando eu acompanhei a monografia da Maísa, o trabalho de conclusão do curso, e como ele é bem respeitado, embora muitas pessoas acham tão antigo, mas foi muito bem compilado esse Código Penal. Então, por isso que o Brasil ele tem uma certa dificuldade, porque se abaixar a maioridade penal sem fundamentos, não vai dar certo. E eu não sei se eu posso relacionar isso com relação a essa busca de pessoas culpadas. Né? Existem crimes, por exemplo, aí eu já entro um pouco mais na área dela, como eu te disse ontem pela manhã, do goleiro Bruno. Né? É um crime que nós percebemos que ele aconteceu pelo fato dele ter cumprido bastante tempo, porém não há uma prova concreta, expressiva, e ele defende que não fez, então assim, é algo muito sério. Então tudo, na minha opinião, deve ser investigado e sempre ouvir as duas partes. Por quê? Podem estar investidas falácias nesses argumentos. A pessoa pode defender com todas as forças a verdade dentro dela, né, com mentiras, com argumentos que mostram para você que a sabedoria que a pessoa tem, ou a posição social que ela tem, igual no caso do Bruno. Bruno, um famoso, rico, bem querido por muitas pessoas, né? Então, usou de todos os artifícios que ele tinha para defender a vida pessoal dele. Então, eu acredito que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, até quando a gente se trata de eleições. Por quê? As pessoas querem o seu voto. Agora, será que as pessoas, os candidatos, eles querem realmente trazer a verdade? Eles querem realmente não apresentar os culpados, mas apresentar à população soluções, né? E eu creio que a falácia ela vai em contraponto de soluções. Só fazer um asterisco aí. Aproveitando que nós estamos falando de falácia, provavelmente amanhã alguém vai querer falar que a gente estava defendendo uma coisa que não é verdade. Nós não estamos falando que o goleiro Bruno é inocente. Simplesmente que existem argumentos de todos os lados. Um lado vai estar certo nesse caso, o outro não. E nesse caso específico de direito penal, não é a única prova o fato de ter uma evidência material. Outras circunstâncias também são analisadas, como aconteceu no caso. Antes que alguém crie uma falácia para falar que a gente estava deturpando fatos, né? Mas muito bem, você está dizendo aí a questão da parte eleitoral também. Muitos não apresentam soluções de jeito nenhum, apenas apontam problemas, que no fundo não acrescentam nada para a sociedade, né, Thiago? Sim, e o que a gente percebe é muito isso, né? Eu percebo na vivência que eu tenho com várias pessoas em Igarapé, graças a Deus, nós temos pessoas aí na cidade, vereadores, ex-vereadores, candidatos, ex-candidatos, que trazem soluções. Isso é muito importante. E assim, faz com que as falácias diminuam. Porque apontarmos o problema, buscar um argumento para mostrar aquilo que todo mundo vê, pode ser uma falácia. Exemplo, vamos exemplificar. Tem aqui a falácia do acidente. Então, é uma falácia que ela é aplicada à exceção de uma regra geral. Então, o que ela vai dizer? Exemplo. A lei diz que não deve se conduzir a mais de 50 km por hora. Portanto, mesmo que o teu pai não possa respirar, não deve passar dos 50 km por hora. Ou seja, nem tudo que a gente percebe em lei não tenha uma exceção. Então,
existe uma forma, sim, igual, eu sei que a vida ela é mais importante, e eu sei que se aquela pessoa, devido a uma velocidade, ela vai ter complicações de vida, então eu posso ter uma exceção à regra. Inclusive, o que as pessoas fazem quando vão recorrer é de multa de trânsito. Né? Porque existem, de fato, multas de trânsito que, se a pessoa estiver ali numa situação de emergência, comprovado, a lei não vai ser aplicada, né, da mesma forma. Então, é sempre importante nós buscarmos entender o lado de cada coisa e também buscarmos a solução para aquilo. Né? E o principal para isso, não adianta, é a busca da sabedoria e uma forma de usar ela para o bem. Né? Que é uma coisa que eu pude retratar na minha monografia. Eu fiz monografia que falava uma política de bem e justiça em Platão. Por que de bem? Bem é o bem comum. Não é o bem de fazer bondade. É o bem de igualdade. Quando você pratica o bem relacionado ao bem comum, você está sendo igualitário. Você não está buscando um benefício pessoal, mas um benefício de todos, de comum a todos. Né? E tanto o direito quanto a filosofia te dão ferramentas para isso. Agora, a grande dificuldade que nós temos é combater esses argumentos que nos diminuem, seja a circunstância, seja a pessoa, seja a posição social, seja se a pessoa ela tem um grau de instrução maior, menor, se ela é rica, se ela é pobre. Então, são inúmeros argumentos que nós escutamos todos os dias para diminuir a pessoa. E todos nós temos essa capacidade de raciocinar. Tem antes que o Caio comente, que eu estou vendo que ele está com vontade de comentar, tem uma falácia que é a ad populi. Você poderia dar um exemplo para a gente, Caio, só para não fugir aqui do assunto? Ad populi? Aquela que fala, por exemplo, que a voz do povo é a voz de Deus? Qual que é? Isso. Então, essa para mim é uma falácia muito boa, já que você me deu a palavra, porque muitos políticos gostam de falar, olha, a voz do povo é a voz de Deus, então o povo não erra. Só que na própria Bíblia tem aquele exemplo lá que deram duas opções para o povo escolher, se iriam libertar Jesus ou Barrabás, e escolheram libertar Barrabás. Então, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, na minha opinião, né? Vox populi, vox Dei. Não concordo que seja sempre. É claro que tem que pesar bastante, mas nem sempre, senão nós viveríamos a ditadura da maioria, e democracia não é ditadura da maioria. Inclusive, a Maísa também pode complementar essa parte aí, que ela está com isso fresquinho na memória dela, né, Maísa? Verdade. A gente às vezes comenta sobre isso também, né? Que a questão de se buscar um consenso, buscar ouvir a opinião de todas as pessoas, não só a maioria, mas a minoria também, porque a minoria ali ela é composta de pessoas, né, de seres humanos que possuem dignidade, que possuem necessidades individuais. Mas essa expressão que você falou, Caio, de a voz do povo é a voz de Deus, eu acho que quando a pessoa que está ali usando dessa expressão, ela age muito por conveniência. Ou seja, a opinião do público está manipulada para favorecer ele naquele argumento, então ele vai exaltar isso. Por outro lado, quando o povo se reúne, seja em questão não apenas de quantidade, mas para expor ali um posicionamento forte, uma dificuldade, por exemplo, uma associação de bairro, quando ela se reúne ali para expor um problema de 20 anos que tem ocorrido ali naquele bairro, simplesmente ela não é ouvida. Né? Então, assim, acho que isso que você mencionou, a questão da democracia, realmente é muito relevante nesse ponto. Que a democracia não está relacionada apenas à quantidade de pessoas que se reúnem, mas sim você valorizar ali aquele argumento, né? Aquela fala daquelas pessoas ali. Então, acho que essa expressão, a voz do povo é a voz de Deus,
ela tem dois lados, assim, tem que ter uma ponderação. De fato, né, o poder está no povo. Nós, né, temos esse poder, a Constituição nos garante as liberdades, se expressar e tudo mais. Mas, assim, essa questão né, de saber também ouvir a minoria, dando o peso de forma proporcional àquela ideia, aquele posicionamento ali. Eu quero... Só agradecer a presença do pessoal que está nos assistindo, Carlos Dayer, o pessoal da Segunda Guerra Mundial Fardas aí, a Luma, todo mundo, Letícia, Diego, tem muitos amigos seus também, né? Andresa, Marina. Exato. Obrigado. Eu quero fazer uma saudação primeiro, né, a Andresa, que ela é lá de Sabará, né? Algo que eu ainda não comentei com você em Garapé, eu fui seminarista há mais de 5 anos pela Diocese de BH. Então, eu passei por 4, 5 cidades, então a gente tem uma amizade bacana. Então, tem muitos amigos em Sabará, Contagem, Betim, aqui de Birité também. A Letícia é a presidente da OAB aqui de Birité, né, a doutora Letícia. A gente agradece a amizade, o carinho dela de estar na live. Ela até colocou um comentário, ó, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, tem medo disso. Ela está certíssima. Obrigado por nos prestigiar, viu? E quero ressaltar mais uma vez aqui o Reginaldo, que é um amigo, né? É nosso amigo, que a gente já tem um carinho enorme pelo Reginaldo. Eu falo isso porque, além de conhecê-lo desde 2019, nós frequentamos a casa do Reginaldo, da Daniela. Então, assim, é uma pessoa que a gente busca conhecê-lo pelo carinho que ele tem com as pessoas em Garapé. Então, é uma pessoa que a gente gosta de verdade, de coração. Muito obrigado. Tiago e Maísa, ainda prosseguindo com a nossa ideia, na opinião de vocês, é realmente uma verdade ou é uma falácia esse tema nosso de ao pretenso candidato no futuro, né? Não pode nem falar pré-candidato, nem candidato, vamos ter que pré-candidato, ele é útil mesmo a ele e aumenta de fato as chances dele de ser eleito. Ele conseguir identificar falácias nos discursos, melhorar a capacidade dele de debater, na opinião de vocês? E também agradecer o vereador Hamilton pelo comentário dele, viu, gente? E aí, é útil mesmo? Esse tema nosso é uma falácia ou não? Hamilton, obrigado pela presença. Super útil, porque o candidato que consegue identificar falácias, ele demonstra para as pessoas a capacidade que ele tem de superar situações. O que a gente tem visto do meio político é que as pessoas elas fogem um pouco de dar respostas, porque elas não sabem o que vão dizer. Então é muito fácil para a pessoa hoje. Eu, por exemplo, tenho boas amizades em Birité, eu tenho uma vida onde as pessoas me conhecem desde criança, na igreja, auxiliando, o tempo que eu tive na diocese. As pessoas têm uma impressão formal minha. Com certeza, em 2024, caso eu queira estar entre os candidatos aqui na cidade, né, uma cidade de quase 200 mil habitantes, as pessoas vão colocar numa balança a minha vida. Porém, de nada adiantaria se eu não tiver bons argumentos e mais. Numa Câmara Municipal, além dos vereadores terem consigo o poder, né, de elaborar leis, de discutir aquilo que é pertinente à comunidade, aquilo que ela mais precisa, ela precisa, entre os seus colegas de mesa, ter argumentos fortes. E quando a pessoa ela tem capacidade não de desmoralizar o outro, não de demonstrar que o outro está falando a mentira, mas ela tem a capacidade de virar e falar, olha, eu percebo que há uma outra saída para a sua fala. Então, por exemplo, há algumas cidades, que não é Ibirité, nem Igarapé, nem Betim, é bem longe daqui,
que de repente, Entendi. que de repente elas necessitam de um apoio maior do setor privado. O setor privado deveria investir de uma forma consistente na cidade, não deixar apenas que o setor público, através de taxas de imposto, através dos comerciantes, fizessem a cidade crescer. Para que os vereadores possam ter força, seria necessário que eles fizessem um projeto em comum, né? E através desse projeto em comum, buscar apoio fora da cidade. Quanto mais pessoas você tiver ao seu lado, fortalece ainda mais o seu argumento. Não porque você é o presidente da Câmara, do Senado, não. Mas porque o argumento que você diz, ele é válido e não é um argumento falacioso. Ah, como eu vou saber que não é falacioso? Ora, basta rever se a sua fala está de acordo com o que a gente, né, está explicando na live, ou então com as falácias. Eu até tinha olhado hoje, um período que eu tive de tempo, embora a gente tenha trabalhado muito, você sabe disso. Sim. Eu lembro, por exemplo, eu vou citar uma que a gente já falou aqui, ó, ad populum. Como argumentar quando uma pessoa vem com a falácia ad populum? Por exemplo, a pessoa apelou à popularidade de alguém para mostrar que o sentido que ela disse, todo mundo tem que concordar. Então, como contrapor isso? Basta destacar o senso comum e o conhecimento empírico, que não são saberes da ciência. Beleza. O que é conhecimento empírico? É experiencial. Não é uma coisa que realmente já aconteceu. Então, não quer dizer que eu sou experiente. Por exemplo, eu tenho 50 anos. Ah, eu já vivi 50 anos. Então, o que eu falo, a minha experiência de vida garante que é verdade. Isso não é verdade. Portanto, não podem ter tidos de fato. Se possível, citar casos em que uma maioria estava errado a respeito de algo. Isso acontece muito, né? Nós sempre queremos botar a culpa em alguém. E poucas pessoas, quando percebem que estavam enganadas, se retratam de dizer, nossa, realmente eu estava enganado, esse alguém não era culpado. Então, para a gente descompor uma falácia de apelo à autoridade, basta citar exemplos de pessoas que fizeram isso de forma errada. Eu ainda peguei mais algumas aqui. Exemplo, vamos citar aqui a falácia do espantalho, né? Que primeiramente, gente, a falácia do espantalho é desmoralizar a pessoa. Correto, professor Caio? Você que é o nosso professor de filosofia. Se o que você falar, a gente está concordando. Argumento de autoridade, né? Dizem que Jesus falava com autoridade, por isso, na linguagem bíblica, aproveitar um pouco da teologia que eu estudei, por isso que os espíritos imundos e os maus, todos respeitavam Jesus, até o inferno respeitava ele. Por quê? O que ele falava, as pessoas sabiam que era com autoridade. Mais do que uma autoridade de pai, a autoridade de quem sabe o que está falando. O espantalho é o inverso disso. Às vezes a pessoa está falando a verdade, mas se ela estiver mal vestida, se ela estiver... a pessoa usa características para desmoralizar o outro, para provar que o que a pessoa diz é mentira, mas sem argumentar da fala. Exemplo. A pessoa tenta fazer com que seja mais fácil de atacar o outro. Por exemplo, o Caio, ele começou a live hoje atrasado, não estou puxando a orelha. É verdade. Então, por isso a live hoje não será boa como as outras que ele tem feito. E começa a desmoralizar o fato de ele ter estado atrasado, etc.
Como contra-atacar? Mas vai ser boa porque vocês estão aqui ajudando com o conteúdo. Desassociar o que é odiável do que de fato é o seu argumento ou posição inicial, mostrando que a relação feita pelo oponente é falaciosa ou maldosa. A partir do momento que eu falo que a live será ruim porque ele chegou atrasado, eu apago todo o conceito que está sendo dito, as observações, as participações das pessoas e a pergunta que ele acabou de fazer. Se eu e a Maísa, ela vai responder também, acreditamos que fazer essas lives ou a live sobre a falácia, vai fazer de um possível candidato a vereador ter um aproveitamento melhor, possamos assim dizer, nas próximas eleições. E eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu vou passar a palavra para a Maísa para que ela possa dar a opinião dela também. Eu também acredito que sim, né? Não é uma falácia, na verdade. Porque eu acho que a pessoa buscar o conhecimento, isso aí já vai fazer com que ela própria jogue por terra algumas verdades impostas, né? Como, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem um sonho, se candidatar para um cargo de vereador, prefeito, e aí as pessoas falam, isso é muito difícil, todo político, né, é de má índole, coisas do tipo que vão desanimando, né, a pessoa. Então, acho que o primeiro passo é isso, buscar, né, o conhecimento, vai fazer com que a própria pessoa faça reflexões sobre algumas opiniões, né, que são do senso comum, assim, que não necessariamente, assim, que as pessoas estão erradas ou estão certas, mas que aquilo ali não precisa ser um impedimento. E eu acho que essa questão também de você refletir sobre fala, né, sobre argumentos, sobre até mesmo acusações, às vezes ali numa pré-campanha, há muito isso, né? E defesas também de ideais ou promessas do tipo, a pessoa buscar esse conhecimento vai fazer com que ela própria reflita assim, será que esse é o tipo de político que eu gostaria de ser? Será que eu preciso acompanhar, né, do jeito que tá? Eu acho que é uma reflexão, assim, porque hoje em dia, ser um político autêntico, eu não sou, assim, extremamente... eu não acompanho extremamente o cenário político, mas esses últimos episódios tem feito eu acompanhar um pouco mais, e aquele prefeito de Colatina, né, o Sérgio Meneghel, sempre me chamou muita atenção, assim, tem pouco tempo que eu conheço ele pelas redes sociais, me chamou muita atenção algo que deveria ser a regra, mas passou a ser exceção. E que bom que a exceção tomou um destaque muito grande, porque nele eu percebi uma autenticidade muito grande nele. Que ele não tinha uma dificuldade tão grande de exercer o mandato dele, porque muitas das coisas que ele fazia eram coisas assim que eu percebi, né, que ele refletiu e viu que era o correto de ser feito. Muito simples, assim, né? Coisas básicas. Então, acho que essa reflexão faz com que as pessoas que têm interesse de entrar para esse cenário, elas tenham coragem de ser autênticas. Elas vão ter vazamento teórico, mas também, assim, coragem mesmo de combater alguns argumentos, igual às vezes a gente vê muito caso também, assim, na mídia, de políticos falando, não é possível, gente, reverter essa situação. Um exemplo, né? Porque o contrato foi feito e assinado na outra gestão e já não é possível fazer mais nada, não é culpa minha. E aí, às vezes, eu fico escutando isso, aí todo mundo fala, nossa, é verdade, olha lá, pobrezinho, né? Não tem como ele fazer mais nada. Mas espera aí, será mesmo que não tem como fazer mais nada? Eu acho que, assim, a gente ter essa percepção de argumentar. Tá, mas será que quando ele entrou, ele não tinha possibilidade de rever? Será que existe alguma cláusula? Então, eu acho que é coisas que você buscar, né, essa arte da argumentação, de identificar falácias, é algo que vai te ajudar a pôr em xeque, né, algumas coisas.
Isso mesmo, Maísa, parabéns pela resposta, parabéns, Thiago. Deixando claro novamente, nós não estamos falando de nenhuma cidade específica. Com certeza, das mais de 5.570 cidades aí, umas 5.000 acharam que nós estávamos falando deles com certeza. Nós não estamos falando de nenhum lugar específico, mas acaba que os casos, eles vão, mais ou menos, ter um padrão de repetição, e acaba que, quando dá um problema, um coloca a culpa no outro, outro coloca a culpa no um, e às vezes acabam de fazer, se esquecendo de fazer as perguntas mais importantes, às vezes. Errar, a gente sabe que só Deus não erra. O importante é entender onde foi o erro, consertar, evitar que aconteça novamente, até apurar responsabilidades, mas também focar mais na solução também, né? Não ficar focando 100% só no problema, focar na solução também. Mas, Tiago, a gente não pode perder a oportunidade de conversar um pouco mais com você em relação à parte da filosofia. Você que dedicou aí a sua graduação a estudar o que os grandes estudiosos compilaram de material, e você pode dar alguma dica? Queria agradecer novamente a Letícia pela participação, viu? Você pode dar uma dica aí de leitura para os cidadãos que pretendem ser candidatos um dia na vida? Eles devem ler a República, ou não precisa ler, tem que ler o Mito da Caverna? Ó, gente, já vou dizendo, hein? O Mito da Caverna, ele vai ser muito útil para você que pretende ser vereador, porque você vai perceber que, embora existam problemas, muitas vezes a comunidade não quer corrigir esses problemas. Então, você vai ter que enfrentar uma resistência muito grande para realmente melhorar as coisas. Mas vamos lá, Thiago, a palavra está com você. A gente tem aproximadamente 13 minutos, a gente pode ficar um pouquinho a mais também, mas conta para a gente aí, o que o seu conhecimento sobre filosofia pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Como toda graduação de ensino superior, no início, nós começamos a se identificar com algumas matérias. A filosofia, ela te ajuda a pensar, mas meio que obriga a pessoa a ler bastante, né, durante todo o curso. E eu lembro que uma das perguntas que eu sempre me fazia, porque, gente, toda aula é um debate, é incrível, né? Quem faz qualquer outro curso, que às vezes não gosta muito, quando os professores pedem a turma para se reunirem e depois fazer uma pequena apresentação, aula de filosofia boa sempre deve haver os debates. E eu pensava em qual filósofo espelhar para uma monografia. Porventura, eu sempre gostei da área de filosofia política. Né, o exemplo de filosofia antiga, né, que a gente chama antiga mesmo, porque tem a antiga, depois vem a filosofia moderna. Então, a antiga você tem Platão, Sócrates, Aristóteles, exemplo, né? Após Aristóteles, que começa com René Descartes, que aí começa a filosofia moderna, né? Onde a gente começa a aprender sobre o dualismo, a tripartição da alma, mas não entendem a alma como a alma que a gente entende do corpo, mas a alma significa raciocínio, sequer, enfim. Eu acredito que a República de Platão é básico para todas as pessoas que estudam filosofia até no ensino médio, porque vai começar a mostrar para alguém que cada frase que você lê em filosofia deve ser investigada. É cada frase mesmo. Porque a primeira frase diz uma coisa, a segunda já pode derrubar o que foi dito na primeira. Né? E o resumo da filosofia do mito da caverna é a pessoa começar a realmente ter um olhar mais investigativo. Não começar a ter medo daquilo que ela está enxergando, mas investigar. Né? Será que aquela sombra que eu vejo, o que significa aquilo? Da onde que vem? Será que são pessoas mesmo? Ou de repente pode ser um sol batendo num arbusto ou refletindo a mim mesmo na parede? Então, assim, ela é ótima para fazer a pessoa começar a perguntar o porquê de tudo.
mas eu sou apaixonado com filosofia contemporânea. Eu acredito que Leibniz, qualquer obra dele vai ajudar em muitas pessoas a desenvolver a argumentação. Tem filósofos também, né, que saem um pouco dessa esfera antiga, como Kierkegaard, né, o próprio Nietzsche, que ele demonstra que há necessidade da pessoa investigar mais sobre o conceito de mundo, o que significa mundo, o que as pessoas devem fazer para enfrentar o mundo que elas vivem, né? E vocês podem ter certeza, toda obra de filosofia contemporânea, ela vai, de fato, englobar bons argumentos, né? Eu tive, no curso de filosofia lá da PUC, duas matérias de ética, que é algo que a gente discutia, né, há 10 anos atrás. Essa matéria ela deveria ser bem explorada em outros cursos da área de humanas. Por quê? Porque, de fato, se as pessoas buscassem mais a ética, elas melhorariam as possibilidades de argumentar melhor e de lutar por uma verdade concreta. Então, eu acredito que o melhor seriam livros de filosofia contemporânea. E como entender a filosofia, sem dar um livro em específico? Busquem sempre comentários de autor de filosofia. Porque os autores, eles sempre trazem uma mesma linha de raciocínio. Então, se você entender a ideia do autor, qualquer obra que você ler deste autor, você vai entender o pensamento dele. Né? E era algo que eu ajudava, porque após a filosofia, eu ingressei para a engenharia civil, né? Fiz 7 períodos na PUC, tive que trancar por outras questões, mas já tenho feito matérias virtuais, onde as pessoas da área de exatas tinham muita dificuldade de entender quando tinha que fazer aula de filosofia. Ou, por exemplo, as pessoas do próprio direito. Bom, eu tive a lógica 1, lógica 2. De repente, no direito, tem uma disciplina só de lógica, deveria ser aprofundado, uma só. Deveria ser aprofundado mais. O que as pessoas precisam fazer? Ler comentários do autor. A filosofia, ela sempre vai fazer uma construção de uma fala inteligente. Então, assim, eu posso até fazer, eu fico devendo aqui ao Caio, né, pesquisar algumas obras que ele me pegou despreparado, de autores como, de filósofos que eu citei aqui, né, até devo ter aqui, na minha pequena biblioteca, que eu cultivo da filosofia, alguns livros, mas fica a sugestão, então, da República de Platão. Eu vou sugerir um livro de Leibniz, que eu acho muito pertinente, e também um livro da filosofia contemporânea, seja de Kierkegaard ou então de Nietzsche mesmo. Tem pessoas que às vezes criticam tanto Nietzsche e ele tem uma contribuição importante para fundamentar argumentos. Né? E para deixar aí, né, uma fala no ar, buscam pesquisar depois o termo Dasein, ou melhor dizendo em português, ser no mundo. Coloca isso, ser no mundo em filosofia. É uma crítica bem atual que faz nós melhorarmos muito mais o conceito que a gente tem de defender a sociedade. Né? E eu acredito que um bom político, né, que vai em busca do bem, que não é fazer bem às pessoas, mas o bem igualitário, né? Lembrando das lives anteriores do Caio, que eu convido os meus amigos que entraram ou que vão assistir aí essa live de hoje, a voltarem nas lives anteriores. Eu acho que a gente nunca tem que estar preocupado, aí já é a minha opinião, com quem é esquerda, com quem é direita, né, ou quem está ali no centro, mas buscar
ter interlocução com quem está à esquerda, a conversa de esquerda, quem está à direita, a conversa de direita, até você definir algo que você queira seguir, mas nunca dizer isso abertamente. E esse termo ser no mundo, na filosofia, ele é extremamente político. Extremamente político. Né? Então fica essa dica e fico devendo para o Caio passar pelo menos 2 obras contemporâneas, Tá né, ótimo. para os futuros candidatos a vereadores e quem sabe, né, quem sabe 2024 a gente possa estar ingressando num partido aqui em Ibirité para medir forças também, né, com Igarapé, que já são cidades próximas, E, co-irmãs, né, que já caminham juntos também. Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco fora, mas talvez você possa ajudar a gente a entender um conceito que está aparecendo muito aí, que é o de pós-verdade. Você já ouviu falar desse termo pós-verdade? Talvez na época da faculdade ou mais recentemente. E considerando que a gente tem visto isso no contexto de fake news, de guerras digitais, de brigas políticas, você pode falar um pouco sobre esse termo nesse contexto das falácias? Se é uma falácia, não é uma falácia? Você pode falar um pouco para a gente disso? Já aproveitando aqui, né? Você já tem que ter que pagar para você contar isso pra gente. Oi, Jaqueline. Oi, gente. E aí? Olha, a pergunta ela é bem elaborada e eu confesso, não me recordo aqui desse termo há 10 anos atrás, né? Creio que deve estar ligado à era pós-moderna, onde surgem termos mais atualizados. Eu posso dar a minha opinião leiga do assunto, né? Sem embasamento acadêmico. Eu acredito que há uma falácia porque hoje em dia as mídias sociais elas têm feito grande diferença, né? Eu acredito que a última eleição presidencial teve diferença, teve impacto. As atuais eleições agora de 2020 tiveram grande influência, principalmente por causa da pandemia. Agora, as facilidades que o meio de comunicação nos dá, não quer dizer que tudo que a gente ouve ou lê, ou chega no seu WhatsApp, né, ou outras redes sociais, quer dizer que é uma verdade. Exemplo, Caio, me corrija, por favor, se eu estiver falando totalmente fora. Algo que você sabe que não é verdade, mas se chegou no WhatsApp e veio de um certo grupo, aquilo passa a ser uma verdade agora. Eu creio que o pós-verdade pode ser até isso. De Mas querer dar uma sensação. é É isso exatamente por mesmo? aí, mais ou menos, que a pessoa se isola dentro de uma bolha e acaba que ela passa a ter acesso só a uma versão dos fatos e começa a ter como verdade uma parte da história que agrada mais a ela. E é justamente nisso, ó, parabéns, viu? Se você não tinha ouvido falar desse termo, você acabou de inventá-lo, porque é por aí mesmo. Mas aí eu aproveito e faço uma nova pergunta. Existe verdade ou tudo é questão de ponto de vista? Como que é? Isso é relativo ou é algo absoluto? Vai mais uma live só Olha, para falar disso, né? Caio, você não está ouvindo o que minha noiva está dizendo. Ela está A ficando gente assim, tem que. perplexa com as perguntas. Não, mas vai lá, diga aí. Mas, Eu já senti que eu posso fazer pergunta que eu não sei responder. não, Porque fica à você vai vontade. saber. Eu acredito que é algo relativo. Por quê? Olha, eu vou partir do princípio bíblico. Quando Jesus estava sendo condenado, ele ficou calado a maior parte do tempo, porém, não lembro que agora, se foi Herodes ou Pilatos, que fez uma pergunta para ele, uma pergunta retórica, perguntando o que era verdade para Jesus. E Jesus não respondeu, né? No termo
teológico, a verdade estava à frente, né, de Herodes, de Pilatos, de todos aqueles que o julgaram de forma injusta. Contudo, ele não respondeu, ou seja, eu acredito que seja um termo relativo, porque a verdade propriamente dita, nós estamos sempre em busca dela. Eu vou tentar embasar um termo de filosofia antiga. Aristóteles e o próprio Sócrates também, Sócrates gostava sempre de devolver muitas perguntas, eles acreditavam que a pessoa só iria atingir o conhecimento quando elas de fato alcançassem a morte. Ou seja, essa busca da verdade, ela pode perdurar a vida inteira. Porque há diversos tipos de verdades. Né? Então, não existe uma verdade absoluta na filosofia. Né? Se nós irmos para o plano religioso, Deus. Só que é aquilo. Uma coisa muito interessante, que é uma pincelada de teologia. O próprio estudo sobre Deus, ele nunca vai te dar uma verdade propriamente dita, porque se Deus é Deus, ele não pode ser estudado plenamente. Ele é Deus. Então, a verdade ela é relativa. Nós podemos aproximar ao máximo da verdade, com provas. Na filosofia antiga, eles começaram a questionar a natureza, depois coisas como o ar, depois matéria e forma, depois que veio a questão do intelecto. Como eu tive sempre uma propensão para a área de exatas, e estudei filosofia mais pelo aspecto religioso, eu pensava, eu tenho que escolher uma linha de filosofia, que quando chegar no final do curso eu vou apresentar bem a monografia. Eu escolhi a linha existencialista. Né? O Caio deve entender bem o que é. O existencialismo, ele sai daquilo que é subjetivo. Ele tenta te dar matéria e forma daquilo. Né? Eu te falo que uma mesa, ela é mesa porque ela é feita de madeira, mas com formato de mesa. Eu te dou uma prova que aquilo ali é uma mesa. Existem muitas coisas na filosofia que são abstratas. A pergunta que o nosso querido amigo Caio fez, ela é abstrata. Né? É difícil de compreender. Então, por isso, ninguém é dono da verdade. Não quer dizer que uma pessoa... Era nesse ponto que eu queria chegar mesmo. Aqueles que pretendem ser vereadores um dia, é muito importante eles saberem que ninguém sabe tudo de maneira absoluta. Que eles podem sim questionarem, duvidarem e exigirem uma explicação para eventuais projetos, propostas que chegarem até eles. Inclusive, eles podem duvidar que aquilo de fato seja algo bom. É importante, até lembrando lá do René Descartes, né, que duvidava de tudo para chegar à conclusão de que pelo menos ele existia, porque ele pensava, né, do cogito ergo sum. Mas o primeiro ponto é duvidar. Você, como vereador, não aceite as coisas dadas, mas esteja aberto a ser convencido com argumentos. Não seja um jumento empacado que está de ouvido fechado para a argumentação. Mas peça argumentação convincente para te explicar o porquê de um projeto ser bom ou ruim. Isso eu tenho certeza que é importante. E para aqueles que querem ser candidatos, isso vale para tudo, na hora de escolher um partido político, que alguém te explique porque de fato aquele partido pode ser uma boa ideia ou não e tudo mais. Por aí vai seguindo. Tiago e Maísa, considerando o tempo, eu peço a vocês as considerações finais. Quer falar? Eu percebi, né, que a live ela teve assim bons picos, né? Mesmo devido ao horário, né? Já são 22h50. Então, assim, a gente fica feliz pelas pessoas que participaram, que mandaram mensagens ao longo do dia. Agradeço o convite do Caio novamente, né? Que ele continue com esse projeto, onde pessoas com certeza vão desmistificar a possibilidade de se tornarem candidatos. E
fica uma dica depois, cara, já que a gente terminou falando de René Descartes, tem uma parte dele que fala sobre utilitarismo. E eu acredito que talvez em uma das suas próximas lives você poderia trazer alguns exemplos, né, de pessoas que tentam usar do utilitarismo alguns argumentos aí para poder se favorecer. Eu acho Você que isso é pode preparar importante. para a gente? Já está convidado, então, Thiago. Você já pode ir anotando aí. Daqui uns dias a gente marca mais uma. O conhecimento ele é muito importante. E você, Sim, como uma pessoa, você e a Maísa, que estudaram esses assuntos, é muito importante que as pessoas ouçam isso. Então já pode ir preparando aí. Ó. A gente marca quando você tiver disponibilidade. Se você concordar, beleza. né? Se você quiser. Não, claro. Estamos à disposição. Vamos só marcar um pouco mais para frente, Sim, para poder dar mais organizar. oportunidade pessoal, mas é um assunto bem pertinente que vai fazer diferença. E te agradecer, passar, né, a mensagem para Maísa que ela formou em 2014, então ela já tem aí quase 7 anos, trabalhou no Ministério Público aqui de Birité, tanto na graduação quanto na pós, e tem dedicado bastante aos concursos. Ela está aprovada no cadastro reserva do MPU, mas Ó, infelizmente, né, o governo federal teve alguns problemas, não, não chamaram, né, as vagas reservas, e ela tem estudado bastante, né, que é o foco dela. Saudando aí o meu amigo Slip, mandou um joinha. Caio, obrigada, né, por me acolher na live. ok, isso que Agradecer a todo agradeço. mundo que participou e contribuiu também. Eu gostei muito do tema, a gente já comentou comigo, até fui estudar algumas coisas, né, sobre o assunto. Eu acho que é um assunto muito instigante, faz a gente querer sempre estudar um pouquinho mais. E como uma mensagem assim, final, acho que para as pessoas, né, que têm esse interesse de se enveredar por esse caminho da política, eu tenho observado também que nesse ambiente, assim, a gente às vezes costuma confundir um pouco a opinião da pessoa com a pessoa. Eu acho que é uma dica, assim, que é bom, sabe, a gente às vezes ter um pouco de paciência para ouvir, escutar o outro e respeitar, mesmo que você seja totalmente contra, não que você tenha que ser passivo e aceitar, mas que você respeite o outro, porque eu acredito muito que pagar o mal com o mal só vai gerar o mal. E assim, quando você retribui, né, com o bem, com o amor, você desarma a pessoa e você acaba sendo um exemplo ali para aquela pessoa de, poxa vida, né? Faz a pessoa às vezes reavaliar o seu posicionamento, as suas atitudes. Então, fica uma dica também, algo que eu busco também fazer, né? Se colocar no lugar do outro. É muito importante e faz com que a gente tenha pessoas boas ao nosso lado. Vale a pena isso, né? Ter pessoas boas ao nosso lado. Excelente, viu, Maísa? Muito obrigado a você e ao Tiago. Inclusive, estive pensando aqui vários outros temas das próximas conversas. A gente até falou bastante de Bíblia hoje aqui, né? Não por acaso, mas é muito importante a gente lembrar que, que política e religião, elas podem sim estar presentes. Claro que a gente tem que respeitar a opinião dos demais. Lembrar que a maioria de nós somos cristãos e que Jesus passou o ensinamento do amor. Então, não adianta ser cristão lá na igreja e depois na vida a pessoa ser briguenta e caluniadora e ficar lá falando mal dos outros pelas costas, né? Tem que procurar construir pontes, buscar harmonia até na política e principalmente nela. Então, assim, parabéns a vocês, Deus ilumine vocês e sucesso nos seus projetos, viu, Thiago? Espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar sobre outros temas e esses também aqui nas nossas lives. Você está sempre convidado a propor temas e quando você quiser fazer uma live, o canal está aberto para vocês. Sucesso nos seus projetos, viu, Maísa? E Yeah. se Deus quiser vai dar tudo certo. Ouvi dizer que vai abrir MG esse ano, né? Boa sorte. Santa Catarina abriu também. Um abraço para Vai todos ter muita vocês. de tarde. É mesmo? Olha, tá vendo, gente? Estudar Eu também. vou dizer.
Boa sorte a todos, viu, gente? Muito obrigado e excelente restinho de noite. E a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado também. Ah, só uma coisa, Thiago. Quem quiser seguir o seu canal, gente, quem quiser seguir o canal do Thiago, ele colocou, tá marcado na foto do meu, viu? Um abraço para vocês.